E eu quero compartilhar uma palavra com você que Deus tem colocado no meu coração. Já tem um tempo e eu tenho protelado. Eu falei, Senhor, que palavra, né? Mas não dá mais para protelar essa mensagem. Abra sua Bíblia aí no livro de Provérbios. Verso 12. Provérbios capítulo 13, verso 12. Coloca o título para mim, por favor. O que impede a minha cura? Amém? E desde ontem que Deus tem falado comigo através dessa palavra, né? De uma maneira sobrenatural. E tem mexido comigo, sabe? Essa palavra. Tem mexido até com as minhas emoções, né? O que impede a minha cura? E aí Salomão, no capítulo 13, no verso 12, ele fala assim: a esperança que se retarda deixa o coração doente. A esperança que retarda deixa o coração doente, a alma doente. O coração, irmão, nos remete à alma, à emoção, o que eu sinto, o que eu quero, que eu desejo. Sim ou não? Mas aí ele fala assim: mas o anseio satisfeito é árvore da vida. O anseio, aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso, aquilo que eu busco, aquilo que eu vivo em busca, quando ele é satisfeito, eu me torno uma árvore da vida. Aleluias. Olha que coisa. É tremendo, né? Só um versículo, irmão, mas olha, é muito profundo isso. Um coração insatisfeito, um coração que espera, ele, no processo dessa espera, ele adoece. E quando a gente adoece na alma, a gente começa a adoecer também na carne, começa a aparecer doenças, literalmente, sim ou não? Muitas pessoas, a gente sabe disso. Quando nós não estamos emocionalmente bem, quando a nossa alma não está bem, quando nós não estamos satisfeitos, a gente começa aí a demonstrar no corpo toda essa dor. Como diz aqui, o coração adoece. A gente começa a adoecer. Na verdade, o que Salomão está dizendo é assim, olha, esperar demais para algumas pessoas adoece o coração. Mas o anseio satisfeito, uma árvore satisfeita, uma alma satisfeita, ela se torna uma árvore. E a gente sabe que árvore, irmãos, a probabilidade da árvore é o quê? Dá frutos. Aleluias. Uma árvore satisfeita, uma árvore forte, ela começa a dar frutos. Mas um coração que anseia, que deseja, ele adoece. E a pergunta é: o que impede a minha cura? O que está impedindo a minha cura?
Eu diria, nós poderíamos dizer que será o que está impedindo a minha cura é porque eu estou orando menos, oro pouco, busco pouco? Será que é isso que está impedindo a minha cura? Eu diria, irmãos, que não é a falta de oração, não é orar pouco, porque tem pessoas que oram muito, tem pessoas que sobem no monte quase que todos os dias, tem pessoas que buscam a Deus todas as noites de madrugada, tem pessoas que têm calo no joelho. Estou dizendo aqui que a oração não é fundamental, a oração é fundamental nas nossas vidas. Mas será que a minha alma não está curada? Será que eu estou adoecida? Será que o meu coração está adoecido porque eu oro pouco? Porque se fosse assim, não teríamos pessoas que ora e continua adoecidos. Continua vivendo na angústia e na dor. Qual que será então o problema que faz com que a gente não cure? Qual é o gatilho nas nossas vidas que faz com que a nossa alma e o nosso coração não seja curado? E aí tem pessoas que oram, que jejua, que faz campanha, mas mesmo assim são pessoas irritadas, né? São pessoas que não compreendem, são pessoas que ainda não foram curadas. Será que é a oração? Falta de oração? Será que é falta de buscar a Deus? Eu diria para você que não é. A oração ela é maravilhosa. A oração é um dos combustíveis que nos leva a estar próximo de Deus, a ter comunhão com Deus. Eu diria até que orar é fundamental para todo o cristão. Mas eu também diria que não é a causa da nossa alma, do nosso coração estar adoecido, não é falta de oração. Porque senão muita gente aí já teria conseguido tantas coisas, né? E nós também faríamos o mesmo, é só isso, é só orar, então eu vou orar de dia e de noite e tudo vai mudar. Mas se não é a oração, o que seria então, né? Outro questionamento. Meu Deus, se não é falta de oração, porque a gente sabe que tem pessoas que oram, tem pessoas que jejuam, será então que é falta da palavra de Deus? Será que é falta de conhecer a palavra de Deus que faz com que o meu coração esteja adoecido e eu não consiga a cura? Oh, Jesus. A Bíblia, irmão, ela é maravilhosa. A Bíblia, na verdade, ela é o manual do cristão, de conduta do cristão, sim ou não? Você quer saber como andar diante de Deus? Você quer saber o que Deus espera de você? Então comece a ler a Bíblia, porque a Bíblia, ela é o manual de conduta de qualquer cristão. Mas será que é a ausência da Bíblia que faz a nossa alma adoecer? Será que é a falta de leitura que faz com que a nossa alma adoeça, não aguente esperar as promessas de Deus? Porque Provérbios fala o quê? Que um coração esperançoso, que não é satisfeito, ele adoece. Será que é a falta de ler a palavra? Está fazendo com que a gente não aguente esperar as promessas se cumprir nas nossas vidas?
Eu digo mais uma vez, não. Porque tem muita gente que lê a Bíblia, irmãos. Oh, aleluia. Tem gente que já leu a Bíblia muitas vezes e traz para frente, de frente para trás. Tem gente que conhece profundamente a palavra do Senhor. Tem gente que sabe falar com propriedade. Tem gente que sabe falar sobre seitas. Tem gente que sabe falar sobre Apocalipse. Tem gente que sabe falar sobre o fim dos tempos. Tem gente que conhece muito a palavra de Deus. E tem mais, né? O que a gente tem hoje de facilidade de ouvir a palavra de Deus? A internet está aí cheia, sim ou não? Não lê, mas pode ouvir a palavra. Tem aí pastores, o que você quiser. Eu gosto do pastor Coulter, eu gosto do pastor mais tradicional, eu gosto de uma palavra mais assim. Dá para escolher e a gente pode ouvir a palavra em qualquer tempo, em qualquer hora, em qualquer lugar. A gente ouve no ônibus, a gente ouve no metrô, a gente ouve no serviço, a gente ouve em casa, sim ou não? Tem gente que ouve palavra o dia inteiro, mas continua sem rumo. Oh, Jesus. Continua no fracasso. Continua dentro da família sendo mau exemplos. Continua, na verdade, irmão, com o coração adoecido. Então não é falta de palavra. Porque a palavra está aí para a gente. Tem gente que prega a palavra, mas o coração está adoecido. Não consegue. Uma vida vazia. Conhece Abraão, conhece Jacó, conhece o poder de Deus, conhece o milagre de Deus, sabe que Deus faz chuva cair, sabe que Deus abre portas, sabe que Deus abre mares. Tem gente que tem um conhecimento profundo, mas é uma pessoa problemática, é doente, perturbado, não tem domínio próprio, mas conhece a palavra de Deus. Então eu diria que o problema principal de não ter a cura, de não encontrar a cura, não é falta de palavra. Porque nós temos ouvido, irmãos, pregações como nunca ninguém ouviu nesse mundo. É muita palavra, é palavras, né? Os cultos então hoje é só palavra de prosperidade, palavra de bênção, palavra de, sabe, que Deus vai fazer. Deus faz sim, Deus é Deus, Deus não mudou, Ele continua o mesmo, Ele continua desejosos a liberar sobre as nossas vidas. Então se não é falta de palavra, então talvez seja falta de adoração, né? Mas, mais uma vez a gente começa a entender que nesses últimos dias, o que não falta é louvor, o que não falta é adoração. Hoje eu diria que o Brasil, né, a igreja brasileira é uma igreja que mais adora, aleluias, porque hoje nós temos o nosso gospel, né, e nós temos, olha irmãos, e nós temos gosto para tudo. Nós temos música para tudo. Nós temos na igreja louvores, funk, tá aí. Nós temos louvores, forró, sertanejo. Nós temos louvores de todo tipo. Então assim, se você gosta do sertanejo, você pode adorar a Deus no sertanejo. Se você gosta no funk, você pode adorar a Deus no funk. Porque tem louvor, irmãos. Tem ou não tem? Tem. Então é falta de adoração, é falta de louvor, é falta de buscar o Senhor. O louvor, ele é libertador, aleluia. O louvor, ele é transformador. Quando a gente louva, a gente se encontra com esse Deus maravilhoso. A gente sente a presença do Deus maravilhoso. Então nós temos aí uma vasta seleção para que a gente possa adorar ao Senhor.
A igreja canta. O ímpio também canta. Sim ou não? Canta. Canta a música do Jacó, no boteco. O cara, ele troca as pernas, ele sai cambaleando, mas ele canta. Entra na minha casa, entra na minha vida. Sim ou não? Todo mundo conhece esse louvor, todo mundo adora que esse louvor. Irmãos, é falta de adoração? Não é falta de adoração. Tem gente que canta o dia inteiro. O dia inteiro dentro de casa, o dia inteiro no serviço. A música está aqui, ó. Não para. Mas não consegue ter o namoro santo na presença do Pai. Tem gente que canta o dia inteiro, irmãos, e não consegue abençoar o pai e abençoar a mãe. Tem gente que canta o dia inteiro, adora o dia inteiro, mas não consegue liberar na casa do Senhor o seu dízimo e a sua oferta. Por isso que Provérbios fala, um coração adoecido. Adorar não é o problema, não é a dificuldade, nós adoramos, nós oramos, nós lemos a palavra, nós conhecemos a palavra de Deus, nós adoramos ao Senhor. Talvez seja então, né, hoje está em alta a gente ter cura emocional e cura espiritual, né, cura da alma. E aí, a gente sabe que a igreja está lotada, irmãos, de psicólogo, de terapeuta, de pessoas, o mundo só fala nisso, vai para terapia, vai se curar, vai melhorar a sua vida, né? E as pessoas vão, fazem até regressão. Tem gente que, para curar esse coração adoecido, esse coração insatisfeito, esse coração que não consegue chegar ao Senhor, faz até regressão, volta lá em Adão para descobrir as suas raízes, o que aconteceu, para ter uma regressão e aí se achar de novo. Fala, não, agora eu descobri o que a minha alma anseia tanto, o que meu coração anseia tanto, por que eu sou tão insatisfeito, por que eu não consigo avançar, por que a minha vida continua do mesmo jeito, porque tem 20 anos que eu estou aqui e nada mudou, por que tudo continua da mesma maneira, por que eu continuo batendo no mesmo dedo, sempre martelando a mesma coisa, por quê? A internet está cheia de cura, irmão, também. Eu diria que também não é falta de cura interior. Mas aí a gente começa a procurar. Por que será, Senhor? Será que é maldição de família? Será que eu carrego na minha vida uma maldição da minha família? Que é do meu pai? Maldição é algo que vem lá atrás. No meu avô, na minha mãe, no meu pai e chegou até a mim. Será que é maldição? Por isso que eu não consigo avançar, por isso que eu não consigo conquistar, por isso que as coisas não acontecem, por isso que a minha vida é sempre da mesma maneira? Será que é isso? Oh, Senhor. E aí a gente vai fazer quebra de maldição. Na igreja tal, existe lá um pastor que faz quebra de maldição. E vamos embora atrás da quebra de maldição. Mas a gente descobre que mesmo assim, a gente volta e nada muda. Continua do mesmo jeito. Deus, a partir do momento que nós estamos em Cristo Jesus, tudo foi cancelado. Diz a palavra de Deus. Eis que tudo se fez novo. Aleluias. Tira da cabeça, não é maldição não, você não é maldito, você é filho do Deus vivo, aleluia. Ficou para trás, coisas novas acontecerão na tua vida. Vai lá, faz quebra de maldição, faz regressão, mas a vida continua da mesma maneira. Nada muda.
Talvez então seja uma outra coisa. Será que talvez seja a falta de Jesus que adoece o coração? Porque também a gente começa a olhar, né, para o outro e a gente fala assim, mas eu conheço pessoas que não têm Jesus, que não andam com Jesus, mas são pessoas cheias, são pessoas que conquistam, são pessoas que têm vitória, são pessoas que são abençoadas, né? São pessoas que têm sucesso. E eu conheço pessoas que estão na igreja que diz que tem Jesus e que são pessoas insatisfeitas, pessoas que não andam, pessoas que a vida não muda, que lê Bíblia, que ora, que jejua, que fala em línguas. Mas quando chega em casa, é outra pessoa. Maltrata, às vezes magoa com palavras, trata com indiferença, não cuida. Então eu diria que realmente não é falta de Jesus. Porque conhece Jesus e anda com Jesus. Qual o problema, irmão, que faz com que a gente não tenha realmente a cura? Abra sua Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 6. Qual o problema que faz a gente ter problemas? Lucas 6. Deixa eu achar aqui que a minha Bíblia é bem, as folhas bem fininha. Do verso 46 ao 49. A palavra de Deus diz assim, A palavra diz, porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que ao construir uma casa, cavou fundo. Amém? Um homem que cavou fundo. Ele se esforçou. Ele foi até o fundo. Ele não cavou ali só um buraquinho, não. A palavra diz, esse homem cavou fundo. E colocou os alicerces na rocha. Ele cavou até ele achar a rocha. Ele não desistiu. Ele não retrocedeu. Ele não fracassou. Ele não voltou para trás. A palavra diz que esse homem cavou fundo até achar a rocha. E ali ele coloca os seus alicerces. Aleluia. Quando veio a inundação, a torrente contra aquela casa, mas não conseguiu abalar. Aleluia. Entende isso? Aquele homem cava fundo, ele insiste, ele não desiste, ele vai até a rocha e ele coloca os seus alicerces naquela rocha. E quando vem a chuva forte, quando vem a tempestade, quando vem o desemprego, quando vem a enfermidade, quando vem a discórdia, nada abala esse homem. Oh, alabashirimalás. Lamashirimanás. Não consegue abalar porque estava bem construída, aleluia, estava bem construída, oh, glória a Deus. Mas aquele
que ouve, ele também ouve. Escuta. Aquele que ouve as minhas palavras e não a pratica, é como um homem que constrói uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu. A sua destruição foi completa. Entenda a palavra do Senhor. A sua destruição foi completa, porque a casa estava no chão. Irmãos, mas esse homem que construiu a casa que estava no chão, esse homem também foi, esse homem também ouviu, mas esse homem não praticou. Entenda a palavra de Deus. Entende isso? Quantos ouvem? Quantos vêm? Quantos estão? Por isso que Provérbios fala, porque não consegue achar a cura? Porque a casa está numa alicerce sobre o chão, irmão, sobre a areia. Tem uma tradução que fala assim, a sua casa foi construída na areia. Mas olha, Deus não falou na palavra dele que aquele homem que construiu, que cavou fundo, aquele homem que encontrou a rocha, aquele homem que colocou os seus alicerces no Senhor. Deus não falou assim, olha, agora não vai ter mais chuva não, tá? Agora não vai ter mais tempestade não. Agora não vai ter mais vento forte não. Não. Ele falou assim, veio a chuva forte, veio a tempestade, veio o vendaval, mas a casa daquele homem estava de pé, estava de pé, nada abala, porque eu cavei fundo, oh, aleluia, eu cavei fundo, irmãos. Vem a tempestade, vem a chuva forte, vem a luta, venha o que vier, eu estou firmado no Senhor, aleluias. Mas irmãos, a palavra diz assim, ó, ele veio, ele ouviu e ele praticou a palavra, colocou a palavra, viveu a palavra. E a palavra diz assim, ó, ele cavou fundo. Entenda isso que Deus quer de você. Quantos anos, quanto tempo, não muda nada, martelando no mesmo dedo, a mesma dor, a mesma coisa, nada mudou. Oh, Espírito Santo de Deus, está cavando fundo. Irmãos, não é falta de oração, a gente ora. Não é falta de palavra, a gente ouve palavra. Não é falta de adoração, a gente adora. Não é falta de Jesus, nós temos Jesus. É falta de colocar o meu alicerce, está no Senhor. Ó, pode vir a tempestade, pode vir a luta, pode vir a grande tempestade aí, pode vir um vendaval, nada vai me abalar, porque o meu coração está no Senhor. Eu não vou estremecer, não vou ficar angustiado, não vou entrar no desespero, não vou sair por aí batendo cabeça, não vou sair por aí falando coisas, porque a minha confiança está no Senhor, aleluia. Oh, Espírito Santo. Aquele que construiu no verso 49, irmão, também construiu, ele também ora, ele também canta, ele também corre atrás de quebra de maldição hereditária, mas ainda assim, por não ter alicerces no Senhor, a casa vai ao chão. A palavra diz que a sua destruição foi completa, não ficou nada. A sua casa foi destruída. Mas ele orou, ele buscou, ele foi para a igreja, ele conhece Jesus. Os dois, a palavra diz assim, ó, dois ventos fortes. Os dois enfrentaram o vento forte.
E esse vento forte é dias que a nossa esperança, às vezes, é ameaçada, né? Que a nossa esperança, às vezes, ela é estremecida. Que, na verdade, o que a palavra de Deus está querendo dizer, o que esse texto está querendo dizer, irmãos, é que quem ora tem problemas sim. Quem jejua tem problemas também. Quem adora tem problemas também. Quem vem para a igreja tem problemas também. Quem é fiel no dízimo também tem problemas. E aí você vai dizer, mas e aí, o que vale, né, de tudo isso? Se eu tenho problemas. O que vale, escuta, é que você pode ter, seja qual for o problema, mas a tua casa vai continuar de pé. Aleluia! A tua casa vai continuar de pé, em nome de Jesus. Porque ao invés do seu coração ser doente, você vai se tornar uma árvore da vida. Aleluia. Entende isso? Ao invés do seu coração ser um coração adoecido, Deus fala nesta manhã, você se tornará uma árvore da vida, nada vai te abalar, porque você está em Cristo Jesus. A palavra não diz que Deus vai poupar você dos ventos fortes, não. Vai passar por vento forte, sim. Eu tenho um problema, mas a minha casa está de pé. Aleluia. Eu tenho dificuldade, mas o meu lar está de pé. Roubaram o meu carro, roubaram as minhas finanças, mas mas a minha casa está de pé. Aleluia, aleluia. Os meus exames deram tudo errado, mas a minha casa está de pé. Acabei de ficar desempregado. Fechou a porta, mas a minha casa permanece de pé, porque está na rocha. Aleluias, aleluias. O meu coração não vai se perder. Eu não vou dar ouvido para as coisas que Satanás sopra no meu coração. Porque eu não construí em qualquer lugar. Eu construí na rocha. Eu cavei fundo. Aleluia. Eu não li meia dúzia da página da Bíblia, não. Eu tenho lido a palavra do Senhor todos os dias. Eu estou cavando fundo. Aleluia. E eu não me preparei, irmão, somente para os dias ensolarados. Eu me preparei para uma grande chuva, porque eu estou firmada na rocha. Aleluia. A minha casa está sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Entende isso? Não venha com uma pazinha aí, para pegar duas pazinhas de terra e dizer que está construindo, não. Porque vai vir a chuva forte e vai levar. Não vem com duas pazinhas de terra para construir um bom casamento, não. Porque vai vir um vento forte e vai destruir. Não vem com duas pazinhas para tirar duas pazinhas de terra, não. Porque quando vier as coisas que o mundo lança sobre o teu filho, vai levar. Entenda isso, tem que cavar fundo. Aleluia. Tem que suar, tem que ter um sacrifício. Não é qualquer pazinha de terra que eu já cavei, não, e vai dar tudo certo, não. Não vai dar, não, meu irmão. E não vai colocar a culpa no capeta, não, porque Satanás não tem nada a ver com isso. Isso é eu e Deus, é eu e Deus. Deus tem me ensinado. Aquele homem, ele cavou fundo, ele colocou os seus alicerces na rocha, ele ouviu, ele praticou e ele vai viver o melhor dessa terra. Aleluia. Mas o outro, ele ouviu também. E ele não deu ouvido à palavra do Senhor. Ele fez meia boca. Pegou uma pazinha, pegou duas pazinhas de terra e acha que já é o suficiente. Não é o suficiente. Está caído, é porque a casa é fraca. Está doente, é porque cavou pouco, em nome de Jesus Cristo.
Aquele que vem e ouve e pratica é como aquele que sobrevive à tempestade. Escuta, Deus está falando nessa manhã, ouça, venha, ouça e pratique a palavra do Senhor. Depois não vai dizer, eu perdi, o mundo levou meu filho, o mundo levou minha filha. Irmãos, comece a cavar fundo, porque a tua casa não será abalada em nome de Jesus. Aquele que vem e ouve, irmãos, e não pratica, a casa cai. Isso é palavra do Senhor, isso não é coisa do homem, não. A diferença não é vir e ouvir, não. Tem que vir, ouvir e praticar, e esforçar, e cavar fundo, e orar, e jejuar, e ler a palavra, e se comprometer com Deus. Aleluias. Você quer que Deus se comprometa com você se você não se compromete com Deus? Se tudo que você faz para Deus é, quando der eu faço, quando eu puder eu faço, se der eu vou, se não der eu não vou. Deus é Deus, irmãos. A palavra de Deus diz assim, olha, não vos engane. Gálatas fala isso, capítulo 6, aquilo que o homem planta, ele vai colher. Não seja bobo, não se engane, achando que fazendo meia boca, Deus vai entender que foi feito de qualquer jeito, de qualquer maneira. Então, o que nos faz vencer e não adoecer, não é vir e ouvir, certo? O que nos faz vencer e não adoecer, irmãos, é vir, ouvir e praticar a palavra do Senhor. Praticar a palavra do Senhor. E outro dia eu falei para um jovem, olha, o discurso do Senhor não é um discurso dócil. Deus não vai aqui nos tratar como se a gente fosse criança, passar a mão das nossas cabeças. Deus fala assim, olha, o discurso de Jesus é um discurso duro. Ele fala sepulcros caiados. Quem sabe aqui o que é um sepulcro caiado? Isso é um termo já usado há muito tempo. Você vai, cemitérios antigamente eram pintados coloridamente, né? Um pintava de azul, outro pintava de bege, outro pintava de verdinho. Deus está falando assim, olha, por fora está tudo bonitinho. Ele fala sepulcro, raça de sepulcros caiado. Por fora tudo bonito, mas por dentro está podre, por dentro está sujo, por dentro está contaminado. Entende isso? Isso é um discurso dócil? Não é. Deus está falando, acorda, porque a vida não é assim não. Coloca a tua casa na rocha, venha, ouça, mas pratique aquilo que eu estou te ensinando, aleluia. E aí o teu coração será curado, e aí nada vai te derrubar, não vai ter chuva forte, não vai ter tempestade, não vai ter enfermidade, não vai ter discórdia, não vai ter separação, não vai ter filhos perdidos, porque os teus pés estão firmados na rocha, aleluia. Até leio a Bíblia, até faço campanha, né? Sou até voluntário da igreja, oh Jesus. Mas se não praticar, irmão, a casa vai cair. Entende? A gente tem que aprender a ouvir e a praticar a palavra do Senhor. Jesus não nos chamou somente para ir para o céu. Porque senão no dia do nosso batismo aqui, Ele já nos levava, né? Oh glória, é só o céu, vamos lá levar todo mundo. Não, não, irmão. Deus nos chamou porque Ele tem uma grande obra nas nossas mãos, aleluias. E Deus não te colocou aonde você está para você simplesmente não cumprir os desígnios dEle. Ele te colocou, Ele vai te capacitar, Ele vai te colocar de pé, Ele vai te honrar, entenda? Deus tem um ministério nas tuas mãos, aleluias. Jesus nos chamou para que nós pudéssemos viver uma vida com Ele.
Pode vir a tempestade que for. Mas se eu estou com Jesus, tudo eu vou conseguir superar. Em nome de Jesus, o meu coração não vai adoecer. A minha alma não vai adoecer. Nada vai me tirar do meu trilho, porque eu estou firmada no Senhor. A gente precisa parar de viver uma vida que a gente só busca com intensidade, a gente só lê com intensidade, a gente só se volta com intensidade quando o calo aperta. A gente tem que ter uma constância na presença do Pai. A gente precisa entender, irmãos, que Deus, escuta, Jesus, Ele não vai entrar no meu mundo, Ele não vai entrar no teu mundo. É você que tem que entrar no mundo do Senhor. É você que tem que se adequar ao mundo do Senhor. Não espera que o Senhor vai se adequar ao teu mundo, não. Espera sim que você, ao entrar no mundo do Senhor, Ele vai mudar a tua vida. Aleluia. Ele não cabe no nosso mundo, no nosso jeito, na nossa maneira que a gente quer, porque a gente quer de qualquer maneira. A gente tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, Senhor, ou quantos já falaram essa bobagem? Se o Senhor não fizer, se o Senhor não abrir, se o Senhor não curar, se o Senhor não libertar, eu vou embora. Vai? Deus não vai fazer nada. Se você não acreditar, se você não entrar no mundo do Senhor e entender o que Deus tem para você, não se preocupe, o Senhor vai deixar você ir. A pergunta é, para que a gente possa estar orando, né? Você está feliz? Você gosta da vida que está levando? A sua casa está firmada sobre a rocha? A sua casa está firmada sobre o quê? Tem pessoas que quando Deus dá, ou quantos? Deus abre portas, Deus dá coisas maravilhosas, aí se esquece do Senhor, não tem mais tempo, não tem mais tempo, Senhor. Entenda isso, se Deus te deu, então devolva para o Senhor. Se Deus te deu mais, dê mais para o Senhor. Se Deus abriu as portas dos céus, se lança mais no Senhor. Se Deus tem cuidado, então vem mais para a casa do Senhor, em nome de Jesus. Entenda, se Deus tem liberado sobre a tua vida, então se dê mais para o Senhor, aleluia. Deus tem dado mais e eu dou menos. Deus abre portas e eu não tenho mais tempo. E eu não consigo mais, mas eu consigo muitas coisas no meu mundo, da minha maneira, do meu jeito. Escuta, se nós não cavarmos uma vida espiritual até achar a rocha, nós vamos viver com o coração doente, como diz Provérbios. Se nós não nos despertarmos para cavar até achar a rocha, nós vamos viver com o coração adoecido. E qualquer situação, qualquer circunstância vai nos abalar, vai nos tirar do eixo. Entende isso? Qualquer situação, irmãos, nos abala, mas quando nós estamos firmados na rocha, pode vir o que vier, eu estou em Cristo Jesus. Eu sei que o meu Senhor, o meu Redentor, vive, diz Jó. Aquele homem foi tirado tudo dele. Tiraram seus filhos, tiraram sua riqueza, tiraram sua vida conjugal, tirou a sua saúde. Mas Jó estava firmado na rocha, aleluia. Eu volto a falar, o fato de nós estarmos nas rochas não significa que não vai vir chuva, que não vai vir tempestade, que não vai vir vento forte, vai vir sim, mas nós vamos permanecer firmes, porque nós estamos firmados em Cristo Jesus, aleluia. E o Senhor vai olhar para nós.
E o Senhor vai se alegrar. E eu creio em nome de Jesus que as portas do céu se abrirão. O Evangelho, irmãos, é prática. Nós temos que cavar e praticar. O que ele fala lá? Ele cavou, ele firmou a sua vida no Senhor. Ele ouviu e ele praticou. Evangelho é praticar. Vida no altar é praticar. Coloque sua vida sobre a rocha em nome de Jesus. Cava fundo, não cava raso não, porque pode vir uma grande chuva. E a água, quando ela vem, ela destrói tudo. Nós temos visto aí na televisão, né? As grandes enchentes. Água não tem limite, irmãos. Quando ela vem para destruir. Ela vem, passa por cima de tudo. Mas se a nossa casa estiver sobre a rocha, ela vai passar e nós vamos permanecer firme em nome de Jesus. Cava muito fundo na tua casa, no teu casamento, aleluias. Cava com o teu filho, cava com a tua filha, cava, irmãos, na tua vida, lá no teu ambiente de trabalho, cava fundo em nome de Jesus. Porque pode vir o que vier, o Senhor vai te sustentar, nada vai te abalar. Escuta a palavra do Senhor. Deus tem promessas, mas quando elas não se realizam, o coração se entristece. É isso que Provérbios fala. O coração adoece, a alma adoece, a angústia toma conta, a ansiedade toma conta, e aí vem depressão, e depressão, desejo de morrer, aí não quer mais nada, aí não quer mais nem sair de casa, começa a tomar aquelas medicação, tarja preta, começa a viver debaixo de medicação. Mas quando nós estamos em Cristo Jesus, oh Senhor, a luta vem, nós batalhamos e o Senhor nos sustenta, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos faz forte e Ele nos garante a vitória. E Ele vai falar para você: olha, continua firme, porque a tempestade vai passar, a chuva forte vai passar, esse vendaval vai passar, você não vai ficar nessa situação, porque você está firmado em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. O coração não vai adoecer, a alma não vai adoecer. A palavra diz o quê? Você se tornará uma árvore da vida, dará frutos, oh aleluia, dará fruto, irmãos, muitos frutos em nome de Jesus. Fica de pé, vamos orar, vamos orar. A palavra diz assim, olha: humilhai-vos diante do Deus Todo-Poderoso, e é Ele que vai te exaltar, aleluia. É Ele que vai te levantar, é Ele que vai te colocar em lugar de honra, amém? Então creia na palavra do Senhor, pratique a palavra do Senhor, começa a mudar essa história. Tem gente que está há 20 anos, há 40 anos, vivendo a mesma história. Mas nessa manhã Deus fala assim: olha, se você começar a praticar, vai viver uma nova história, em nome de Jesus. Deus vai mudar. Você não vai mais falar, mas continua do mesmo jeito. Quanto tempo continua tudo do mesmo jeito? Pois hoje Deus vai mudar essa situação em nome de Jesus. Escuta a palavra de Deus. Coloque a sua casa na rocha que é o Senhor. Se ainda não alcançou essa rocha, então cava um pouco mais, cava um pouco mais, porque Deus vai te dar equilíbrio, Deus vai te dar segurança, Deus vai te dar força em nome de Jesus, amém? Coloque a mão no coração. Deus conhece os nossos corações, Deus sabe das nossas fragilidades, Deus sabe das nossas emoções, Deus sabe o quanto muitas vezes nós nos encontramos aqui fragilizados,
Mas nessa manhã, o Senhor vem como uma rocha firme e forte para liberar sobre cada um de nós. Pai amado, eu sei, Senhor, que o Senhor nos conhece. O Senhor conhece, Senhor, a nossa alma. O Senhor conhece os nossos corações. O Senhor sabe, Senhor, o coração adoecido aqui neste lugar, nesta manhã, em nome de Jesus. Mas nós temos a Ti para recorrer, nós temos a Ti para buscar, nós temos o Senhor como resposta nesta manhã, em nome de Jesus. E nós queremos, Senhor, que a nossa casa, as nossas emoções, as nossas vidas esteja firmada em Ti, aleluias, aleluias. Então libere nesta manhã sobre essa igreja, derrama a Tua unção sobre essa igreja, quebra, Senhor, a incredulidade, tira, Senhor, o medo nesta manhã, tira a dúvida, se mostre nesta manhã o Deus poderoso, o Deus do infinito, o Deus que cuida, o Deus que zela, o Deus que traz, o Deus que faz ressurgir, o Deus que liberta, o Deus que sustenta, aleluia. Sustenta agora, Senhor, as nossas vidas. Muitas vezes nós estamos flutuando diante de Ti, mas nós queremos que os nossos alicerces estejam firmados em Ti, e que nada venha nos abalar, porque nós cremos no Deus poderoso, aleluia. Acabamos de adorar a Ti, Tu és poderoso, Senhor, Tu és soberano. Então libere nesta igreja agora, Senhor, firma a Tua palavra sobre as nossas vidas. Nós queremos ser fortes, nós queremos estar firmados em Ti, em nome de Jesus. Nos visite com a Tua presença. A Tua presença, Senhor, muda a situação, a Tua presença faz a diferença. A Tua presença, Senhor, é o que nós precisamos. Se nós tivermos a Tua presença, nós estaremos verdadeiramente firmados em Ti. Então libere nesta manhã. Nos visite, Senhor, nesta manhã. Abra as nossas mentes para que possamos entender a Tua palavra, que possamos sair daqui, Senhor, compreendendo o que Tu queres de cada um de nós. Em nome de Jesus, nós queremos Te adorar. Então libere sobre nós, nos ajude a ser verdadeiros adoradores. Nós queremos conhecer a Ti, ter intimidade contigo nesta manhã, Senhor. Libere sobre nós, é o que eu Te peço, em nome de Jesus, amém.